Olá pessoal, aqui é o Valmir Nascimento, sejam bem-vindos ao meu canal Cultura e Teologia. E agora chegando ao final de 2020, nada melhor do que trazer as melhores leituras que eu fiz ao longo de 2020. É claro, isso porque ao longo desse período nós temos mantido esse canal aqui, trazendo várias recomendações de literatura, inclusive nesse quadro Top 5. Então, para encerrar o ano, eu preparei esse Top 5, trazendo aqui as indicações, as recomendações ou a lista das 5 melhores literaturas, dos 5 melhores livros que eu li ao longo de 2020. Isso porque o objetivo desse canal é exatamente proporcionar cultura e teologia. E dentro desse quadro, que é o quadro Top 5, eu quero também trazer aí a lista dos 5 melhores livros esses que me inspiraram, que trouxeram uma abordagem diferenciada para mim, e eu quero compartilhar com vocês. Se você quer saber quais são esses livros, então acompanhe depois da vinheta. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu quero trazer para vocês aí essas 5 leituras que eu fiz ao longo de 2020. 2020 é desnecessário dizer que foi um ano muito difícil para todos nós, para o mundo de forma geral, e foi um ano de muita reflexão e tivemos a oportunidade aí de fazer várias leituras, né? E dentre essas leituras que fiz ao longo do ano, eu separei aqui 5 livros, 5 obras que foram muito importantes para mim. Não somente 5, né? Eu separei 5 e depois eu quero mencionar também 2 bônus, 2 obras que eu acho que devem ficar aí na recomendação também. Então eu preparei essa lista para você que me acompanha aqui no canal. Inclusive ao longo de 2020 nós tivemos a oportunidade de iniciar esse canal. Aproveito para agradecer você que já é inscrito aqui no canal, você que vai se inscrever no canal, inclusive recomendo. Então você que deixou o seu comentário, deixou o seu like, compartilhou, participou aqui das nossas lives ao longo de 2020, eu quero te agradecer por essa companhia, por todo o seu apoio ao longo desse período. Então, para finalizar esse ano, eu separei aqui essas obras que foram importantes para mim. A primeira obra, eu não vou obedecer aqui necessariamente uma sequência, né? No top 5 vai do 5 a 1, mas aqui eu não vou obedecer essa sequência, até porque é difícil aqui separar top 5 até o top 1. Mas foram as 5 obras que para mim me tocaram, que foram muito importantes e que agregaram algum tipo de conhecimento ou inspiração para a minha caminhada. Bom, então o primeiro livro que eu quero recomendar aqui para vocês é o livro Não Sem Esperança, O Retorno da Religião em Tempos Pós-Otimistas. Esse livro foi escrito pelo Thomas Halík. Thomas Halík é um teólogo católico da Tchecoslováquia, da República Tcheca, e que tem várias obras escritas, né? Eu já li alguns livros dele. Entre as obras que ele escreveu está Toque as Feridas, que é um livraço também que vale a pena ler. Por que eu escolhi esse Não Sem Esperança? Esse livro foi muito importante, já que ano 2020 foi muito difícil para todos nós, e de repente o mundo foi pego de surpresa com essa pandemia, e de uma hora para outra a sociedade em geral começou a discutir ou a refletir sobre a questão da esperança. E dentro desse assunto eu tive a oportunidade, então, coincidentemente, de ler essa obra do Thomas Halík, que é uma obra primorosa. O Thomas Halík tem uma forma de escrever que é encantadora, ao mesmo tempo em que ele tem uma profundidade acadêmica. Ele é um teólogo muito bem conceituado e sabe fazer a pesquisa, mas ao mesmo tempo ele tem uma escrita leve, uma escrita direta, uma escrita também que aborda o aspecto existencial e espiritual. Eu quero aqui citar para vocês uma parte muito interessante em que ele fala sobre a relação entre a fé e a esperança. Ele diz o seguinte: a fé e a esperança deveriam sempre andar de mãos dadas. Assim como os apóstolos Pedro e João caminharam até o túmulo vazio na manhã da Páscoa. Talvez a esperança dê preferência à fé, para que ela olhe para dentro do túmulo e diga o que vê. Mas devemos lembrar que a esperança corre mais rápido e é a primeira a chegar no destino. Que é interessante. Então ele faz aqui uma vinculação da fé e da esperança com os apóstolos Pedro e João. Então vale a pena, um livro assim que me tocou, que me marcou bastante e que foi importante inclusive para fazer algumas reflexões ao longo de 2020 para
para trazer à tona essa questão da esperança, essa virtude fundamental da fé cristã, que é a esperança. O segundo livro, que também acho que valeu a pena, né, foi uma grata satisfação tê-lo visto ser publicado em 2020, é o livro do querido amigo pastor Silas Daniel, que é a obra O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência, a imersão plena no profetismo da Nova Aliança. Esse livro já saiu agora em meados de novembro, publicado pela editora CPAD, e que é uma excelente contribuição do pastor Silas Daniel à temática do batismo no Espírito Santo, que é um tema, obviamente, é um tema tradicional, um tema antigo, que é objeto de vários livros que já foram abordados, mas o pastor Silas Daniel, com muito cuidado, ele traz um elemento aqui adicional, além dessas abordagens que têm sido feitas em outras obras, que é tratar da questão do profetismo, tanto no Antigo Testamento, mas sobretudo no Novo Testamento, à luz da Nova Aliança. E ele vai abordar a questão da língua como a sua evidência, que é um tema central da teologia pentecostal clássica, e ele vai fazer uma excelente aqui apologia histórica e também bíblica, principalmente bíblica, sobre o batismo e a evidência que é o falar em línguas. Então aqui uma obra que foi muito importante do nosso amigo Silas Daniel. Também uma terceira obra que compõe essas principais leituras que fiz ao longo de 2020 é o livro, que aqui está, o livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. Mais um livro também da área teológica, agora que foi escrito esse livro pelo Gutierre Siqueira e pelo Kenner Terra. Mas é uma obra que não foi escrita tão somente por ele. Além desses dois autores que produziram a maior parte da obra, outros autores também contribuíram com alguns capítulos adicionais, como Craig Keener, o Kenneth Archer e o Robert Menzies, que são autores da teologia pentecostal e que têm já uma grande contribuição nessa área e que agora trouxeram também contribuições nesse livro. Então, esse livro aqui, que tem por subtítulo A Contribuição da Hermenêutica Pentecostal Carismática. Então, aqui o Gutierre Siqueira e o Kenner Terra vão fazer uma pesquisa, uma abordagem muito profunda sobre a chamada hermenêutica, mais especialmente a hermenêutica pentecostal, e eles vão trazer aqui algumas discussões sobre a ideia de autoridade bíblica, que é um princípio basilar dentro do protestantismo, mas vão fazer um diálogo com a experiência no Espírito, que é um ponto essencial dentro do pentecostalismo. São aqui duas abordagens cruciais, muito importantes, e tanto o Gutierrez quanto o Kenner Terra escrevem assim com uma grande habilidade. Eles fazem uma profunda pesquisa aqui na história do pentecostalismo e trazem de fato aqui uma grande contribuição para a teologia pentecostal, mais especialmente dentro do cenário nacional. A obra tem 9 capítulos que foram escritos por esses dois autores, e tem também esses capítulos adicionais, aí 4 capítulos adicionais, que também contribuem com essa temática. Então, realmente, uma boa publicação da Thomas Nelson, publicação em 2020 da Thomas Nelson. A Thomas Nelson tem aí feito uma grande contribuição para a teologia cristã, fazendo uma contribuição, inclusive, lançando autores nacionais. Então, fica aqui também essa indicação que foi, para mim, uma ótima leitura ao longo de 2020, mais especialmente no final de 2020. Agora, saindo da área da teologia, mas sem perder esse vínculo, é esse livro aqui, o livro O Lado Certo da História. Como a razão e o propósito moral tornaram o Ocidente grande. Livro que foi escrito, ou que é escrito pelo Ben Shapiro. Ben Shapiro é um pensador norte-americano. Ele tem várias contribuições ali nos Estados Unidos. Ele se formou pela Universidade de Harvard e tem participado de diversos debates ali nos Estados Unidos, fazendo uma defesa do pensamento judaico-cristão, do pensamento clássico, enfim, do conservadorismo. E nessa obra aqui ele vai demonstrar
como o Ocidente, né, como tudo aquilo que nós compreendemos hoje como as bases da ciência, as bases do conhecimento e principalmente as bases da moralidade que nós experimentamos e que dependemos na sociedade contemporânea, eles se devem principalmente ao pensamento judaico-cristão. Ou seja, é mais uma obra aqui muito importante, para mim foi essencial. Eu nunca tinha lido nenhuma obra do Ben Shapiro, já tinha acompanhado alguns dos debates que ele faz com vários autores aí pela internet, mas não tinha ainda lido nenhuma obra dele, especialmente dele. E aqui ele mostra realmente uma profundidade, um conhecimento filosófico, um conhecimento histórico apurado e que faz essa defesa do pensamento judaico-cristão para a sociedade em geral. Então, fica aqui também essa contribuição. Ele vai falar, é claro, também da contribuição do pensamento grego, juntamente com o pensamento cristão. Então, essa obra, para mim, uma das melhores leituras que fiz ao longo de 2020. Quinta leitura que fiz, agora também já no final do ano, um livro muito pequeno, mas que para mim foi crucial, que foi esse livro aqui, A Virtude da Ordem, livro escrito pelo Francisco José de Almeida, pela editora Quadrante. É um livreto, gente, é um livreto que você lê aí em 1 ou 2 dias. É um livro que tem 68 páginas, mas com uma profundidade inquestionável. Ele vai falar sobre a questão da virtude da ordem. Nos últimos anos, por que essa leitura foi importante para mim? Porque nos últimos anos eu tenho feito também algumas leituras sobre as virtudes, tanto no pensamento grego, mas também no pensamento cristão. O que são as virtudes? Como nós aplicamos a virtude na vida cristã? Essa ideia de virtude está no núcleo também da educação clássica. E para isso, tive essa leitura em que o Francisco José de Almeida vai demonstrar como nós precisamos dessa virtude da ordem. A ordem, ele vai destacar que essa ordem que nós aplicamos na vida, a forma como nós realizamos as nossas atividades, a gestão do tempo, a eficácia do tempo, antes de tudo, ela está ligada a uma ordem anterior, que é uma ordem espiritual, uma ordem que aponta diretamente para Deus. Então, além desse aspecto mais principiológico, além desse aspecto mais profundo, ele vai trazer também algumas reflexões mais práticas, mais pragmáticas sobre a utilização da ordem na vida humana, para a nossa própria produtividade, para a nossa atividade literária, para a nossa atividade cultural. Então, é um livro curto, mas é daqueles livros que você certamente precisa retomar, porque ele realmente tem um excelente conteúdo e esse é um livro que, de fato, recomendo. Então, mas além dessas 5 obras aí que mencionei, que são podemos assim dizer, o top 5 das minhas leituras ao longo de 2020, eu quero aqui fazer mais 2 menções honrosas de livros que também li. Quais são eles? Então, na verdade, aqui eu disse 2 menções honrosas, mas um deles já vem num pacote, né? Que essa coleção, se assim podemos dizer, né? São 3 obras que foram lançadas pela editora Thomas Nelson também, capa dura, gente, olha que coisa bonita, né? São livros do C.S. Lewis, são eles: Como Cultivar uma Vida de Leitura, Como Ser Cristão e Como Orar. Então, na verdade, são 3 obras que contêm trechos de outras obras de livros do C.S. Lewis e que realmente, mais uma vez, aqui nós aprendemos sempre com ele. Algumas passagens eu já havia lido algumas passagens, inclusive tem trechos aqui de todas essas obras que ele já escreveu, como Cristianismo Puro e Simples, como Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, Peso de Glória. Então, de algum modo, existem excertos, né, alguns fragmentos dessas obras que estão aqui. Mas, assim, são textos bem curtos e que você pode trazer, ou que você pode ser impactado através dessas leituras. Então, realmente uma grande publicação ao longo de 2020 e que vale a pena também. E, por fim, uma última menção honrosa, que também tem um grande conteúdo, não por
por não existirem outras obras dessa natureza, mas é um livro que também ele traz uma abordagem diferenciada e que é importante para todo aquele que quer compreender o panorama geral das Escrituras. Eu estou me referindo a esse livro aqui, E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo Wong, uma introdução à Bíblia. O subtítulo já diz, né, o propósito desse livro, que é realmente apresentar ou introduzir os elementos necessários para conhecer as Escrituras Sagradas. O Paulo Wong aqui ele reúne em um livro não muito extenso, mas com uma densidade boa, são 380 páginas, em que ele vai falar sobre as Escrituras Sagradas, vai falar sobre tradição oral, vai falar sobre o cânon, enfim. É um livro assim que você demoraria muito tempo para reunir todo esse conteúdo em uma única obra. Você pode até ter acesso a esse conteúdo em outras obras, mas o que o Paulo Wong faz aqui é reunir todo esse conteúdo e fornecer-nos através de uma linguagem clara, acessível, mas ao mesmo tempo profunda, para nos trazer conhecimentos fundamentais. Então ele vai falar sobre o mundo do Antigo Testamento, sobre o interlúdio, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, e vai falar também sobre o mundo no Novo Testamento. Enfim, um livraço também, que mais uma obra aí da editora Thomas Nelson. Então é isso, pessoal. São as leituras que para mim foram muito importantes ao longo de 2020. É claro, poderíamos aqui citar várias outras obras, mas essas foram aquelas que julguei mais importantes para mim, especialmente, que agregaram, que trouxeram a uma abordagem, uma ou outra abordagem que para mim foi relevante. Valeu, pessoal, e assim vamos finalizando. Eu quero mais uma vez concluir agradecendo o seu apoio, a sua participação, os seus comentários aqui ao longo de 2020, né? Sem vocês aqui nós não teríamos mantido esse canal. E esses comentários, essas inscrições nos motivam, nos inspiram a continuarmos com esse canal aqui, trazendo conteúdo e conteúdo cada vez mais de qualidade. Então, que Deus abençoe a tua vida. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e fazer parte dessa comunidade. Continue orando, nos apoiando, porque certamente em 2020 queremos prosseguir aqui produzindo material, vídeos para a nossa edificação. Valeu, pessoal, que você tenha um final de ano abençoado e um 2021 cheio da bênção de Deus. Valeu, pessoal!